Se eu te perguntasse se é possível prever o futuro, o que você me diria? Que isso não passa de uma grande bobagem? O que é possível? Como a gente ainda não tinha provas para comprovar alguma coisa, responder sim ou não para essa pergunta era só uma questão de mera opinião. Mas hoje eu vim te trazer provas em foto e vídeo sobre uma pesquisa que foi feita que comprova que existe uma forma de prever o futuro antes de todo mundo saber. E eu peço que, independente de qual seja a sua crença, você só escute o que eu tenho para te falar até o final, porque hoje a gente não vai falar de crença, a gente vai falar sobre fatos. E para isso, a gente vai falar sobre tarô. Independente se você acredita ou não no tarô, só olha o que eu vim te mostrar. Hoje o tarô é uma área que não foi pesquisada o suficiente ainda pra gente ter uma resposta padrão sobre como ele funciona. E nem se ele funciona de fato, porque o tarô sempre foi jogado na caixinha da crença. E isso acaba impedindo o tarô de atingir certos níveis que podem ser revolucionários, se você for parar pra pensar. Então até agora a gente não desvendou 100% dos mecanismos da tiragem de cartas por falta de pesquisa. Mas isso acaba hoje mesmo. Porque em junho de 2026, uma pesquisa foi testemunhada por um grupo de 80 pessoas, que foi feita por um grupo de 15 tarólogos estudantes com provas que vão responder pra gente as seguintes perguntas. O tarô funciona de fato? Isso é, ele é capaz de prever o futuro mesmo? Os tarólogos recebem as mesmas cartas para responder uma mesma pergunta? Quem erra uma previsão são as cartas ou é a pessoa que interpreta? Em outras palavras, o tarô pode errar uma previsão? Ou quem erra é a pessoa que tá interpretando mesmo? Se a gente conseguir começar respondendo essas três perguntas, quem sabe a gente não começa a dar palco para esse campo ser mais estudado e levado mais a sério? Pois então, agora vamos contextualizar esse experimento. Em junho de 2026 aconteceu a Copa do Mundo da FIFA. O Brasil perdeu para os Vikings e a Espanha saiu ganhando. Derrotou a Argentina na final. E foi basicamente isso. E teve a estreia de um país com um nome muito engraçado chamado Curaçao. Então por que não combinar esses dois elementos, né? Futebol e tarô, e fazer uma rinha de tarólogo? Quer dizer, um torneio de leitura de tarô. Afinal, fazer previsões com as cartas seria uma ótima forma da gente descobrir quem é que vai ganhar o jogo, supostamente. Sem nenhum envolvimento com a FIFA, todos os devidos créditos atribuídos à FIFA, e também sem nenhum envolvimento financeiro para participar das enquetes. Isso aqui é uma pesquisa científica e não o jogo do tigrinho. E para dar um incentivo, o tarólogo ou taróloga que mais acumulasse pontos no ranking final ganhava o grande prêmio, que era uma escultura de miniatura de tarô. E ganhava a escultura os 2 primeiros lugares. Vocês vão conhecer os participantes daqui a pouco. Quem será que ganhou? Mas o detalhe é que pros participantes isso era só um treino. Eles não estavam sabendo que isso na verdade era uma pesquisa disfarçada que ia responder essas 3 perguntas pra gente. Na primeira rodada da Copa, ganhava ponto quem acertasse o time que ia ganhar. E tinha que ter feito e mandado a própria leitura pra todo mundo ver. Era só cada um competindo consigo mesmo, cada um por si. Mas, quando começou o mata-mata na Copa, que o time que perdesse ia pra casa, todos os pontos que foram acumulados no ranking até então começaram a valer como um sistema de palpites. Então, para você fazer um palpite no jogo de mata-mata, você tinha que sacrificar um dos seus pontos no ranking. Se você errasse, você perdia um ponto. Se você acertasse, você ficava com o seu ponto e ganhava o ponto de quem votou contra você. Você podia perder o seu lugar, tornando essa competição um tarólogo contra tarólogo. Eu acho que eu me empolguei. Eu tenho assistido muito reality show de competição. Eu acho que eu virei o Mr. Beast dos tarólogos. E logo no primeiro jogo da Copa, os resultados já foram chocantes. Então, sem mais nenhuma enrolação, vamos responder a primeira pergunta. O tarô realmente funciona? O primeiro acerto significativo foi logo no primeiro jogo da Copa, que foi no jogo do México contra a África do Sul no dia 11/6. Por parte da Letícia, que a gente vai chamar de Leti, porque tem uma outra Letícia no torneio. A gente vai falar dela depois. A Leti simplesmente previu que o México ia fazer um gol de cabeça. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Lembrando que todas essas pessoas que estão aparecendo me deram autorização pra mostrar a foto e o nome delas, tá? Quem não me deu essa autorização vai estar aparecendo com a foto borradinha ou o nome no ranking como anônimo, tá bom? Eu tô aqui gravando meu celular ao vivo e a cores e eu vou mostrar 100 cortes pra vocês, pra mostrar a veracidade do experimento, eu abrindo o Google Play e acessando o Telegram, que foi onde aconteceu o experimento. E aí, acessando o grupo de estudos de tarô,
Eu vou procurar pelo termo México x África do Sul, que ele vai mandar pra gente a leitura da Leti se a gente rolar um pouquinho o grupo aqui. Já tá chegando. Leti. Aqui, achamos. Foi rapidinho, falei. Ó, a Leti falou o seguinte no dia 11 de junho, que foi o dia da Copa, às 15h38 da tarde. Lembrando que o jogo foi às 4 horas da tarde. E a mensagem não tá editada, tá? Detalhe importante, porque quando você edita uma mensagem no Telegram, fica aparecendo a tagzinha lá de que a mensagem foi editada. Então a mensagem dela tá perfeitamente como veio ao mundo, tá? A Leti disse pra gente o seguinte: o time do México ganhará o jogo? Louco, que foi a carta que caiu pra ela, The Fool. Veio o arcano do louco, eles têm clareza naquilo que eles querem. Talvez façam jogadas bem maluquinhas da cabeça, ou até façam um gol de cabeça. Pode ser coisa da minha cabeça também. Imagino que possam vencer. Não foi coisa da cabeça da Leti, foi da cabeça do Raul Jimenez, que marcou um gol de cabeça aos 67 minutos de jogo. A Leti conseguiu fazer essa previsão porque caiu a carta do louco. O louco fala sobre espontaneidade, situações espontâneas, situações engraçadinhas, justamente por conta do caos criativo de onde o louco vem. Isso fez com que a Leti acertasse a previsão do gol de cabeça. Meio ponto pra Leti, que não estava satisfeita em acertar o primeiro gol de cabeça do México, então ela também teve que acertar um outro gol de cabeça na Copa, que foi no jogo entre Argentina e Suíça no dia 11 de julho. Argentina x Suíça. Pesquisar. Cadê? Leti. Aqui. Dia 11 de julho, essa mensagem foi editada às 21h54. O jogo foi às 10 horas da noite. Como será o jogo da Argentina, usando o método europeu? Caiu o louco de novo e o 9 de ouros. 9 de ouros. Como será o jogo da Argentina? Eles vão meter o louco e vão pra cima com tudo. Eles sabem do próprio talento e vamos ver o que é futebol arte de verdade. Talvez saia um gol de cabeça ou um gol feito de forma não convencional. Então, o louco de novo, que foi a primeira carta que apareceu pra ela, inclusive foi o primeiro gol do jogo, que foi aos 10 minutos de jogo. Isso confere pra Leti oficialmente o selo de rainha dos gols, especificamente rainha das cabeçadas, porque além de tudo isso, a Leti também conseguiu prever o tapão que o Bellingham ia dar no argentino do jogo da Inglaterra contra a Argentina, que aconteceu no dia 15/7. A palavra-chave aqui é torre. E eu vou ver como lista, porque a gente fala muito sobre torre. Aqui. Como será o jogo da Argentina? Final do jogo. Torre. Ah, ela falou meia-noite, dia 15. E a mensagem não tá editada. Como será o jogo da Argentina? Jogadores desse time podem machucar. Um dos lugares pode ser a cabeça. Durante a partida não houve ninguém que de fato machucou a cabeça. Mas no fim do jogo aconteceu o tapão na nuca. O famoso pescotapa que o Bellingham deu no argentino. A Leti conseguiu prever isso por conta da carta da torre. A carta da torre mostra pessoas caindo de cabeça. Geralmente fala de uma situação em que a sua zona de conforto tá muito desconfortável. E é por isso que essa carta é uma das mais temidas do tarô. Mas ela não é tão negativa assim. Geralmente ela te tira de uma zona de conforto pra provocar uma mudança. Ai, sério, parabéns pra Leti. Uma salva de palmas pra Leti, que ela merece. Inclusive, nessa mesma partida, a Leti também falou... Ela disse que pra Inglaterra ia sair um gol logo do primeiro tempo pro segundo tempo. Do final do primeiro pro segundo tempo. E o primeiro e único gol da Inglaterra nesse dia foi aos 55 minutos de jogo. Ou seja, do primeiro pro segundo tempo. O segundo acerto significativo, eu tenho prova em áudio. Que foi que o primeiro gol da Argentina na Copa estaria impedido. E que ainda assim, no primeiro tempo, a Argentina marcaria o segundo gol. Essa previsão foi feita por mim, que também estava jogando no campeonato, porque eu tô tentando treinar com o tarô de Marsella. Pra quem não sabe, o tarô de Marsella seria um sistema um pouco mais difícil do que os outros tarôs convencionais, porque ele não tem bonequinho aparecendo na cena. Aí um monte de símbolo só. Você tem que aprender a ler o símbolo. E por isso dizem que o tarô de Marsella é mais difícil de ler, então eu tô treinando com ele. E aqui tá a prova.
No dia 16 de junho aconteceu o jogo. Foi Argentina e Argélia. Aqui. A única coisa que eu vou fazer é reproduzir o áudio pra vocês escutarem o que eu falei às 6h30 da tarde. E o jogo aconteceu às 10 horas da noite. Que eles vão estar com garra o suficiente pra corresponder esse domínio da Argentina, né? Aqui eu vejo uma coisa interessante. Depois do início do jogo, né? Não tanto pro meio, mas ainda no início, pode ser que a Argentina consiga marcar um gol, mas que esse gol não conte. Por quê? Porque eu percebo que na carta do valete ele tá segurando uma espada, quer dizer, uma moeda. Só que tem uma outra moeda caída no chão, como se... Eu vejo aqui, como se, se aplicando no jogo, né? Como se fosse um gol que não valeu. Também pode ser um gol acumulado. Então meu palpite final aqui é que a Argentina vai mandar pelo menos um gol no primeiro tempo. E eles vão conseguir fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, só que ele não vai ter valido. Então por isso que esse valete tá com uma carinha triste também. Mas apenas provas individuais não são suficientes para comprovar se o tarô funciona ou não. Então eu gostaria de mostrar para você uma rodada em específico, que foi a rodada 4, justamente do jogo da Argentina com a Argélia. E nessa rodada, 4 tarólogos diferentes conseguiram prever que ia ser um jogo de 3 gols para a Argentina. E de fato foi um jogo de 3-0 para a Argentina. 4, porque teve um impedido também. Quem falou isso foi o Bruno, o Gil, a Letícia, dessa vez não a Leti, e o Roberto também disse que seria um jogo com mais de 3 gols. Então vamos dar uma olhada nisso. O jogo foi dia 16, às 10 horas da noite, e o Bruno falou o seguinte às 6 da tarde, um pouquinho acima da minha. Pergunta 2. A partida terá goleada? Carta Imperatriz. A carta da Imperatriz, que inclusive é o arcano maior 3. Ele mandou essa mensagem às 6h12 e não tá editada. O Bruno falou: sim, irão colher muitos dos seus frutos e terão um campo fértil de oportunidades e colheitas. Podem esperar uma partida com mais de 3 gols. Ponto pro Bruno. Inclusive eu gosto muito do Bruno porque ele se dá bem com o tarô de Thoth, que é um sistema completamente diferente do tarô tradicional de Waite. Também não tem bonequinho para facilitar a leitura. A leitura do Gil foi a seguinte, um pouquinho depois da leitura do Bruno. Cadê o Gil? Gil. Depois da minha também. Aqui. Gil falou o seguinte às 7h44 e a mensagem dele tá pura. Eu acabei tirando 3 vezes o método Argentina-Argélia e a carta do meio sendo a relação entre eles. Em todos os formatos, ou seja, ele tirou 3 vezes diferentes. Em todos os formatos deu Argentina, só que o primeiro me chamou a atenção, vi tudo do mesmo naipe. Ou seja, no primeiro são todos do mesmo naipe, são todos do naipe de bastões. E a soma de um lado e do outro dá o meio. Ou seja, vou voltar em 3-1. Por quê? Porque pra ele caiu o 3 de bastões, ou seja, outro 3. Antes foi a Imperatriz, que é o arcano maior, agora é um arcano menor do naipe de bastões. Arcanos maiores não tem naipe. Então esse é o 3 de bastões. A carta do meio sendo a relação entre eles. E pra Argélia caiu o as de bastões, que seria um gol, que seria o número 1. Então, por isso que o Gil deu um palpite de 3-1. E na leitura do Gil, o número 3 repete mais uma vez, porque aqui no meio a gente tem o outro 3, que seria o 3 de espadas. Então nós temos o 3 do fogo, que seria o 3 de bastões, e o 3 do ar, que seria o 3 de espadas. Aqui, se você subtrair 4 por 1, também dá 3, mas o Gil interpretou isso como 3-1. De fato, ele acertou o placar da Argentina. O Gil é um cara que se destaca porque ele tá sempre inventando métodos novos para obter resposta, como você pode ter visto, né, agora. Tiveram jogos que ele até desenhou um campo numa lozinha todo bonitinho e tirou uma carta para cada jogador. Isso fez o Gil farmar ponto no ranking, viu? O Roberto, por outro lado, esse cara tem alguma coisa que precisa ser estudada nele, porque ele consegue acertar os placares de todos os jogos que ele palpita. A gente vai falar dele mais pra frente, mas com esse jogo também não foi diferente, porque ele acertou o placar. Roberto falou o seguinte às 8h55 da noite. Aqui mesmo. Ele também tirou com o sistema de Thoth
e falou o seguinte: e o 3 de paus deixa claro um jogo de 3 gols. Resumindo, a Argentina ganha por 3-1. A gente acabou de ver na leitura do Roberto que o 3 de paus caiu na leitura dele também. Cadê? Aqui foi a última carta, o 3 de bastões do Crowley, que é um sistema diferente do 8 que caiu pro Gil. Ou seja, isso aqui já é um indício de que cartas podem se repetir para tarólogos diferentes. A gente sabe que o Roberto tá jogando com o Crowley porque no tarô do Crowley a força é chamada de luxúria, que seria lust. Para esse jogo nós temos uma quarta taróloga que previu um placar de 3-1, que seria a Letícia. Inclusive a Letícia falou antes do Gil e antes do Roberto. Acho que a Argentina ganha de uns 3-1. Pensei em 3-2 também porque a Argélia mostra um equilíbrio bom no jogo, mas vou de 3-1. Aí eu perguntei por quê. E na leitura dela, é porque também caiu a Imperatriz. Olha aqui, ó. A Imperatriz em outro baralho, inclusive. Que baralho lindo, Letícia. Letícia? Que baralho lindo, Letícia. Fala pra gente o nome do seu baralho. Letícia, qual é o nome do seu baralho? Enfim, a Imperatriz aqui também é o número 3. Ou seja, a gente acabou de ver também que o 3 de paus caiu tanto pro Gil quanto pro Roberto e a Imperatriz caiu tanto pra Letícia quanto pro Bruno. Mas antes da gente adentrar de cabeça na segunda pergunta, que é sobre as cartas que se repetem, eu gostaria de apresentar mais um último dado que comprova a primeira pergunta, se o tarô funciona. Então até agora, pra pergunta se o tarô funciona, a gente já tem 2 gols de cabeça, mais um acerto significativo de cabeça por parte da Leti, mas o primeiro gol impedido da Argentina, e nesse mesmo jogo 4 tarólogos previram que seria um jogo de 3 gols para a Argentina. E para finalizar essa primeira pergunta, eu gostaria de apresentar mais um último resultado, que seriam as leituras do Roberto. Agora há pouco eu comentei pra vocês sobre o Roberto e eu acho interessante a gente se aprofundar nele, porque esse cara entende de numerologia e ele acertou quase todos os placares dos jogos que ele palpitou. Na primeira rodada que o Roberto jogou, ele não palpitou sobre o placar. Depois o Roberto jogou de novo pra rodada 3, Irã contra a Nova Zelândia, que aconteceu no dia 15 de junho às 22 horas, que foi um jogo de 2-2, e o Roberto acertou a quantia de gols. Ele disse às 5:30 da tarde: vai ser um jogo de 4 gols. E de fato terminou 2-2. Meio ponto pro Roberto. Roberto jogou de novo para a rodada 4, Argentina e Argélia, que a gente já viu, que ele disse que seria um total de 3 gols. Ponto pro Roberto também. Mal sabia ele que ia acertar muito mais, né? Terceiro acerto dele foi na rodada 8, que foi no jogo da Suíça contra o Canadá, no dia 24 de junho, às 4 da tarde. Essa rodada aqui o Roberto tava humilde, ele mandou pouco texto. Mas olha que baralho lindo também esse. Gente, olha. O Suíça vai ter muito trabalho, o Canadá domina essa força. Então o Suíça pode sair na frente, mas o Canadá empata. E acho que vira, então coloco o Canadá como vencedor por 2-1. Roberto falou, faltando 3 minutos pro jogo, que seria um jogo de 3 gols. E ele acertou o placar exato, que foi 2-1 mesmo. No entanto, ele disse que seria 2 pro Canadá e 1 pra Suíça, que foi o contrário do que aconteceu, né? Mas ele acertou o placar do mesmo jeito. Ponto pro Roberto e também por esse deck lindíssimo. O quarto acerto dele foi ainda na rodada 8, só que parte 2, que seria pro jogo do Brasil. Ó, pertinho. Se a gente achou aquele último tarô bonito, olha esse. Não. Eu tô embasbacada com a beleza desse deck. Olha isso. Roberto, qual é o nome do seu baralho? Gente, que coisa mais linda. Roberto, qual é o nome do seu baralho? Esse foi o jogo do Brasil contra a Escócia. E o Roberto disse que o jogo vai ser 3-0. Brasil sai na frente e marca o primeiro gol. O jogo vai ser 3-0. Ele marcou vitória pro Brasil. Ou seja, acertou o placar e acertou o vencedor. Foi um jogo de 3-0. Outro ponto pro Roberto. E por favor, me fala o nome desse seu deck. E na rodada 10, que foi no jogo do Brasil contra o Japão, inclusive o primeiro jogo do mata-mata, que aconteceu no dia 29 de junho, às 2 horas da tarde. Adivinha o que aconteceu? Pois é, Roberto acertou o placar de novo.
prevendo que o Brasil ia marcar 2. Inclusive, vamos dar uma olhada nesse baralho. Bonito também. Bonito. Mas o Japão vão jogar aproveitando os contra-ataques e se defendendo. O Brasil vai marcar 2 e vai ganhar o jogo. Não vejo um jogo tão emocionante, só vai mesmo dar Brasil. Ele falou essa frase exatamente às 2h01 da tarde. O sexto acerto de placares do Roberto, porque ele é imparável aparentemente, foi na rodada 13, Brasil contra Noruega, que foi o jogo que o Brasil infelizmente perdeu e foi pra casa e aconteceu às 5h da tarde. O 3 de paus mostra um jogo com 3 gols, então foi culpa do 3 de paus de novo. Dessa vez ele tá usando um baralho cheio de mões. E foi aí que eu perguntei o segredo dele, né? Eu queria saber o segredo dele conseguir acertar o placar sempre. Cara, até agora a gente viu ele jogando 7 vezes, e dessas 7, 6 ele acertou. Sendo que da primeira vez ele nem tentou palpitar pro placar. Qual que era o segredo desse cara? Então, na rodada seguinte, foi quando ele revelou pra gente que o segredo dele era redução numerológica. Lembrando que também tem numerologia ensinada no curso, tá? O conceito da numerologia que é usado no tarô vem da gematria da Cabala. Na rodada seguinte, que aconteceu no dia 9 de julho, foi o dia da França e Marrocos às 5h da tarde. E ele disse às 2h19 o seguinte: a última coluna é o placar 10 de ouros e o louco aqui. 10 de ouros e o louco. Difícil marcar em 10, mas com a redução da numerologia, 10 vira 1. O louco 0, então um jogo de 1-0. E ele acertou que de fato a França ia ganhar. Acontece que a França ganhou por 2-0. Não foi exatamente 1-0 como ele havia previsto, mas ele acertou o placar de Marrocos, que foi 0. Então essa informação é importante a gente guardar para responder as próximas perguntas. Então tenha em mente que houveram acertos muito significativos nessa Copa, de uma forma que a gente consegue sim comprovar que o tarô funciona. Mas se a gente quer responder as próximas 2 perguntas, a gente não pode focar só nos acertos, a gente também tem que focar nos erros. Então agora vamos seguir em frente. Então, por exemplo, se fulano fizer uma pergunta específica e se Beltrano fizer a mesma pergunta que fulano fez, eles vão receber as mesmas cartas para a mesma pergunta? Já vou te adiantando que é muito difícil cair a mesma combinação de cartas para 2 tarólogos diferentes. Mas isso não significa que ainda assim a gente não pode encontrar cartas que se repetem. Em algumas leituras caíram cartas repetidas para 2 tarólogos diferentes, mas em alguma delas caiu a mesma carta, só que pro time perdedor. Uma das rodadas que a gente pode estar dando de exemplo é a semifinal parte 2, que foi a Inglaterra contra a Argentina no dia 15 de julho. E o resultado foi 2-1 para a Argentina, que se classificou para a final. E foi uma leitura complicada para todo mundo, porque a Inglaterra marcou primeiro. E na maioria das leituras caiu que a Inglaterra marcou primeiro, só que alguns dos tarólogos não conseguiram prever a mudança. Depois o jogo ia ter uma reviravolta por parte da Argentina, e foi isso que alguns tarólogos tiveram alguma dificuldade. E foi nessa rodada que a Letícia brilhou, porque ela foi a única a acertar que a Argentina ia virar o jogo. O ponto dessa outra pessoa que tá com a Letícia acabou não contando, porque essa outra pessoa não mandou a leitura dela, e o ponto só conta pra quem manda a leitura. Então a Letícia foi a única que foi contra a opinião de todo mundo, inclusive da professora. E tiveram sim indícios de que a Inglaterra ia marcar primeiro. Vamos dar uma olhada na leitura da Letícia. Ela mandou a leitura dela às 3h08 da tarde. Inclusive a Letícia foi a única a acertar essa leitura, e ela fez num baralho de stickers. Só pra humilhar mesmo. No jogo da Letícia, tava mostrando que tudo ia bem pra Inglaterra. Tanto que começa com o 6 de bastões, que é a carta da vitória. Inglaterra. 6 de paus mostra uma energia muito forte de conquista, confiança e possibilidade de vitória. É uma carta que costuma favorecer reconhecimento e sucesso. Acredito que a Inglaterra vai chegar com tudo, dominando o jogo, e vão até marcar primeiro. Aí vem a estrela, enfim, no meio, né, que é uma carta que fala de esperança. Porém, aí vem a torre para a Inglaterra. Aí ela fala assim: porém, aí vem a torre.
Que ódio! Muda completamente o jogo, indica um momento de ruptura, surpresa ou acontecimento inesperado que pode virar o jogo. Pode não significar necessariamente a derrota, mas mostra que a Inglaterra dificilmente vai ter um jogo tranquilo. Ou seja, a leitura da Letícia estava mostrando pra Inglaterra que o jogo ia começar bem pra Inglaterra. Essa estrela, inclusive, fala de esperança. Tá ligado a frase "tá liberado a acreditar"? Ela já caiu pra mim numa pergunta do Brasil. Então eu interpretei como essa frase "tá liberado a acreditar" e tinha dado certo pra mim. Aí no final aparece a tão temida torre, que é o que mostrou justamente que o jogo ia bem, mas ia acontecer alguma quebra. De novo, a torre é quando a sua zona de conforto tá muito desconfortável. E aí a gente pode ver que a Letícia interpretou essa leitura de uma forma linear, com começo, meio e fim. Além disso, a Letícia previu que a Inglaterra ia marcar primeiro. Isso foi às 3h08 da tarde. Então aí a gente já tem mais uma comprovação também de que o tarô funciona. Mas a gente vê a carta da torre aparecendo para mais de uma pessoa. Como, por exemplo, na leitura do Bruno, que dessa vez não estava jogando com um Crowley, mas sim com um Wade. Na tiragem da Argentina, também caiu a carta da torre para ele. Lembrando que pra Letícia tinha sido pra Inglaterra, pro Bruno foi pra Argentina. Só que dessa vez foi pra pergunta do lado luz da Argentina. Lado luz é um termo que a gente dá pro aspecto positivo de uma carta. Então, mesmo que uma carta pareça ser meio tensa, como a carta da torre, ela caindo pra uma pergunta de lado luz, a gente vai extrair os aspectos mais positivos dela. Então, assim a gente aprende que até mesmo a torre, até mesmo as cartas mais tensas, também tem um lado positivo. Da mesma forma que se a gente estivesse falando do lado sombra de uma carta, a gente estaria tratando dos aspectos mais densos da carta, até mesmo as cartas mais alegres e mais positivas. Com isso, a gente conclui que todas as cartas do tarô têm polaridades. As cartas mais alegres também têm lados tensos e lados ruins, e as cartas mais desafiadoras também têm lados positivos. E no caso do Bruno, a carta da torre especificamente caiu quando ele fez a pergunta do lado luz da Argentina. Carta, torre, o lado luz do jogo da Argentina. Como disse antes, provavelmente eles irão começar a partida atrás do placar. Ou seja, o Bruno também previu que a Inglaterra ia marcar primeiro, mas sua motivação vem de alguma fagulha, algo que fez com que acendesse essa fome e essa vontade pelo resultado. Possa ser que eles comecem atrás do resultado, ou que a Inglaterra bata bastante neles durante a partida e que fiquem irritados. Continuando sobre a torre, tomarão um baque enorme e terão que correr atrás do resultado, se reconstruindo e se reorganizando, mas o divino está com eles. Ele disse isso sobre o divino por causa dos iods que aparecem na carta, que seria uma associação cabalística que o Waite fez. Então, quando a torre cai para um lado luz, é uma desestruturação que causou o fato da Argentina acordar para a vida, entendeu? Então, o mesmo arcano que caiu como uma desvantagem para o time da Inglaterra para Letícia, caiu como uma vantagem pro lado luz da Argentina pro Bruno. Então, nesse caso, isso é uma comprovação de que uma carta pode se repetir para dois tarólogos em circunstâncias diferentes, mas para que eles obtenham o mesmo resultado. Ainda assim, o Bruno deixou o voto na enquete dele que era a Inglaterra que ia ganhar o jogo. Só que a torre não caiu só 2 vezes nessa rodada, ela caiu mais uma vez. No jogo da Leti, que acertou 2 gols de cabeça, também caiu a carta da torre. Só que dessa vez caiu para a Argentina. Aqui a torre no tarô dela, para a pergunta da Argentina. Ela mandou à meia-noite do dia 15, que foi aquela torre que fez ela prever o tapão do Bellingham. Só que a torre caindo pro final do jogo da Argentina fez a Leti interpretar o jogo da seguinte forma: no final do jogo vamos ver uma grande quebra de expectativa. Toda a construção de jogo feita por esse time foi frustrada pelo time adversário. Lembra que ela tá falando da Argentina. Eles vão ter que se refazer pra continuar tendo a chance de vencer essa partida. Foi a hora que ela fala: jogadores desse time podem machucar um dos lugares, pode ser a cabeça. Pode sofrer um gol no final da partida, sendo eles vindo de bolas aéreas, como de escanteios e faltas. Ou seja, não foi um acerto dessa vez. A torre caiu pro final do jogo da Argentina. Não foi para uma pergunta de lado luz, mas como a gente ainda tá na pergunta se as cartas se repetem, a gente vai deixar para analisar isso na última pergunta, que é se o tarô pode errar.
Mas aqui a gente já tem mais um exemplo da torre se repetindo. Ela caindo como desvantagem para a Inglaterra, para Letícia, como vantagem para a Argentina, para o Bruno, mas curiosamente como desvantagem para a Argentina no final, para Leti. Um último exemplo que a gente tem de cartas que se repetem numa rodada para dois tarólogos, que foi o Rei de Ouros na semifinal da França contra a Espanha, que a Espanha ganhou por 2-0. Agora, de novo, a gente vai contar com a participação da Letícia. O Rei de Ouros caiu para ela no tarô de Stick Figures na pergunta sobre a França. Qual seleção entre França e Espanha está mais energeticamente favorável para ganhar o jogo? França. Rei de Ouros, maturidade, estabilidade, experiência e capacidade de controlar o jogo. Acredito que vão apostar em muita troca de passe, tentar manter a posse de bola. Afinal, ele tá segurando literalmente um pentáculo, né? Não acredito que vão estar no modo go, go, go. Acredito que vão procurar mais construção de jogadas do que ficar só correndo pra lá e pra cá, evitando erros e por assim evitando contra-ataques da Espanha. Só que dessa vez acabou não dando muito certo, porque no final foi a Espanha que ficou com mais posse de bola, ficando com 51% a 48% da Argentina. E o Rei de Ouros também se repetiu pra Priscila, que tá logo em cima. Aqui, ó. Bem no meio, inclusive, aqui ele também. Que seria, no baralho dela, o Rei de Biscoitos. O tarô da Priscila já é mais meigo, assim como a personalidade dela. Olha só que coisinha fofa. Olha só até a composição da foto. É toda jeitosinha, igual a Priscila. Ele adquiriu o curso lá pro finalzinho da Copa. Foi lá pra fase da semifinal mesmo. E é por isso que ela acabou ficando um pouco lá embaixo no ranking. E o que esse Rei de Ouros está representando pra Priscila? Caiu na pergunta da França. Pra Letícia, também caiu pra França. O Rei de Ouros caiu pra França pras duas. O Rei de Ouros no centro me passou a impressão de que eles confiam no trabalho que estão desenvolvendo. Então é uma ideia de confiança. No meu tarô, Ouros é representado por biscoitos. E o rei segura um biscoito de estrela na cor amarela na altura da barriga. Isso me lembrou o chakra do plexo solar. Então aqui a gente vê que a Priscila acabou focando mais no chakra do rei. Esse Rei de Ouros se repetindo pra França, indicando posse de bola e confiança, é uma deixa interessante que já leva a gente para a terceira pergunta. Antes eu costumava acreditar que as cartas nunca erram, que quem erra é sempre a pessoa, que a pessoa é falha. Depois desse experimento eu já não concordo mais tanto assim, porque logo na rodada 4, que foi a Argentina versus Argélia, a Nahara tinha perguntado quantos gols a Argentina ia fazer. A carta que caiu pra ela foi o As de Bastões, ou As de Paus, que seria o número 1. Por isso o palpite dela foi 1 gol. Só que você lembra que essa foi a rodada que 4 tarólogos acertaram que seria 3 gols da Argentina. Então se pra mim tivesse caído esse As de Bastões, eu também teria dito que seria 1 gol. Então isso já é uma abertura pra responder que o tarô não acerta todas as vezes. Inclusive a gente não deve nem um pouco subestimar a Nahara, viu? A Nahara, eu ainda não falei dela, mas ela é nossa rainha das faltas. Porque ela descobriu que tem como você acumular ponto acertando qual time vai cometer mais falta em qual time. E a partir daí ela sempre começou a acrescentar a pergunta de quem vai estar batendo e quem vai estar apanhando. O que fez ela farmar uma quantia absurda de pontos. Os outros participantes demoraram pra pegar essa sacada, viu? Teve alguns que terminaram a Copa inteira e nem pegaram. Eu só deixei a Nahara lá, fazendo a dela. Porque além de rainha das faltas, ela também foi uma das semifinalistas. Inclusive, a Nahara foi a pessoa que mais acertou nas enquetes. A gente vai falar dos dados e das respostas para as perguntas mais pro final do vídeo. Então já sabemos que ela ficou em segundo lugar, ganhando uma das esculturas de tarô. A escultura que ela escolheu foi a sacerdotisa. Mas então, voltando para a questão da pergunta. Pra gente entender se quem errou foi ela ou se foi o tarô dela, isso depende de algumas coisas. Como que estava o estado mental dela na hora que ela tirou as cartas? Ou seja, o que foi que ela mentalizou durante a tiragem? E também existe outro fator, se a resposta do tarô
seria mais extensa e precisava de mais cartas para ela conseguir chegar na conclusão correta. Mas isso são só hipóteses. E numa pesquisa como essa, a gente não pode trabalhar com hipóteses, a gente tem que trabalhar com fatos. E como o As, que seria o número 1, foi a resposta que caiu para ela, então é essa a resposta que a gente tem que aceitar. E de novo, não tem como a gente responder uma pergunta dessa olhando só para uma pessoa. Seria interessante a gente olhar para um coletivo. Então a rodada mais pertinente para responder essa pergunta seria a rodada 13. Que foi a rodada do Brasil contra a Noruega. Aconteceu no dia 5 de julho, às 5 da tarde. E o Brasil perdeu por 2-1. E essa é uma rodada que fala também sobre uma coisa muito interessante, sobre o quanto que o julgamento de um tarólogo pode influenciar na leitura. Não ironicamente, a 13 acertou a rodada 13. Não é à toa que a 13 chama 13, porque em algum momento eu tinha que acertar alguma coisa com o tarô de Marcélia também, né? Que a quantidade de vezes que eu errei que isso aqui não tá escrito. Só que, se a gente for observar as leituras dessa rodada aqui, a gente vai chegar à conclusão de que as pessoas em si não estavam tão erradas assim em interpretar. Vamos, por exemplo, para a leitura da Nahara de novo. Naharinha. Foi feita no dia 5 de julho, às 4h24 da tarde, e a mensagem tá pura. Como será o jogo entre Brasil e Noruega? Para a leitura do Brasil, caiu a carta do Sol e do Mundo. Bom, primeiro que a carta do Sol é uma das cartas mais felizes do tarô. Ela nem sempre é alegre, ela nem sempre é positiva. Geralmente mostra alguma coisa que tá em evidência, alguma coisa que tá exposta. A Lua é o oposto do Sol. O Sol ilumina as coisas. Por conta de ter uma criança na carta e também os girassóis, ela geralmente é uma carta vista como positiva. Já o Mundo indica uma finalização. Então isso poderia sim ser interpretado como um fechamento, um final para eles, pro Brasil no caso. Só que na linha da Noruega aparece a torre pra gente. De novo, como a Noruega ganhou, a torre tá aqui pra mostrar, né, como um lembrete amigável de que nem sempre ela vai estar aparecendo em condições desfavoráveis e negativas. Só que ela tá junto do 8 de copas. E o 8 de copas na ordem da Aurora Dourada, que seria a Golden Dawn. E no tarô cabalístico se chama o Senhor da Renúncia ao Sucesso. Então assim, se eu tivesse comparando entre um ganhador e um perdedor, entre essa leitura aqui, o Sol, que aparentemente é a carta mais feliz do baralho, fazendo contraste com a Torre, e se a gente for falar de finalização, o Mundo contra a renúncia ao sucesso, eu também teria escolhido o Brasil. Aí fica difícil, né, tarô? Só que olha só que interessante, porque tem uma pequena reviravolta. Na história do naipe das copas do tarô de Rider-Waite, esse moço tá abandonando esse castelo de copas que ele tá construindo, ou porque ele realmente abandonou porque vê que não faz mais sentido pra ele, ou porque ele tá indo buscar a copa que faltava nesse espaço vazio. Então é como se fosse uma espécie de renúncia temporária. Essa leitura da Nahara com certeza é um alerta para nós tarólogos de que a gente nem sempre pode ler o que é mais óbvio da carta. O tarô simplesmente colocou o Sol no time perdedor e a Torre no time vencedor. Na rodada aqui, na rodada 13, inclusive logo acima da leitura da Nahara, a gente precisa falar da Francine. Eu diria que do torneio inteiro, a Francine foi a pessoa que mais evoluiu. Lá no começo, a Francine teve uma certa dificuldade em farmar ponto. Ela ficou por várias rodadas no ranking entre a posição 10 e a posição 8. Mas lá pro final da Copa, a Francine conseguiu empatar com o Roberto. Então aí você já sabe que é uma grande de uma evolução da garota, porque a gente tá falando do cara que mais acertou o placar da Copa inteira. No começo, a Francine mandava pouco texto. Ela não se aprofundava muito nas conclusões que ela chegava, e nem nas conexões entre as cartas que ela fazia. Aí eu fui dando uns toques pra Francine, né? Pedindo pra ela colocar mais texto, pedindo pra ela falar mais, explicar mais as conexões. Não se preocupar tanto em falar. Pode discorrer essa interpretação aí, fia. Fala! Joga na rodinha. Fala muito! Fala muito! Fala mesmo, Francine, pode falar. Afinal, isso era um torneio, mas por eu ser a professora, é minha obrigação em dando uns toquinhos pra pessoa melhorar, né? E foi aí que a Francine foi mandando mais texto, e aí ela foi começando a acertar mais as leituras. Só que eu confesso que no começo, que era quando ela tava tendo dificuldade,
as cartas que ela tirava me pegavam um pouco também. Porque algumas coisas que caíam pra ela, eu também interpretaria da mesma forma se caísse pra mim. Tem até uma mensagem bem explícita de uma outra aluna, que seria a Valesca, que também participou de algumas rodadas, que diz que se a combinação da Francine caísse pra ela também teria interpretado da mesma forma. E no jogo do Brasil e contra a Noruega, que foi no dia 5 de julho, ela mandou a 12h42. Lembra que a gente conversou na leitura da Letícia que a estrela indicava esperança e que tá liberado a acreditar? Não é certo resumir um arcano em palavra-chave assim desse jeito, tá? Mas como eu tô resumindo, bem resumido aqui pra vocês, porque eu não quero me prolongar muito, então eu vou usar as palavras-chave. Pro Brasil, a estrela seria esperança. O 3 de copas, ele seria uma celebração, ou algum tipo de expansão da carta que tá caindo junto, porque o 3 é uma expansão, né? É o entendimento de binar. E depois, por fim, o mago. O mago também é iniciativa, é força de vontade, é você ter todas as ferramentas que você precisa pra conseguir passar. No entanto, ainda é alguém novinho que tá no começo da trajetória, né? Por outro lado, a estrela já tá no final quase. Já pro lado da Noruega, caiu a carta do trabalho, que seria o 8 de ouros. Eu interpretaria de uma forma bem mastigada que a Noruega vai ter mais trabalho do que o Brasil. Depois, pro meio, o 4 de espadas, que é a figurinha do por mim. Já viu a figurinha do por mim? Por mim. E o cavaleiro de espadas, que indica rapidez, uma agilidade maior. Nesse caso, uma certa precipitação também, porque ele é o mais ansioso dos cavaleiros, digamos assim. Então, obviamente, a Francine deu vitória pro Brasil. Eu também teria dado vitória pro Brasil com essa combinação. Por acaso você faria diferente? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Então, pra pergunta se o tarô erra, por mais que eu não gostaria que fosse, a resposta é que o tarô pode errar sim uma previsão. E também que a interpretação pode sim ser influenciada pelo julgamento de quem tá tirando as cartas. E agora que a gente respondeu as 3 perguntas, eu vou te passar os resultados com todos os dados e métricas de acertos e erros das enquetes. Gostaria de te lembrar também que você mesmo pode acessar todo o histórico da conversa, porque o histórico ainda tá lá no Telegram. É isso mesmo! Você pode entrar no grupo de estudos e ver todas as conversas com seus próprios olhos, só pesquisando pelas palavras-chave. Como que você faz isso? Adquirindo o curso de interpretação de tarô. Porque a Copa acabou, mas a gente ainda tem um monte de dinâmicas legais que a gente tá participando. A gente tem a dinâmica semanal, a gente tem o RPG de tarô. E além disso, o curso também tem um módulo específico que se chama Lucre como Tarólogo, que vai te ensinar a fazer todo o trâmite das redes sociais, como montar um orçamento, como conduzir suas negociações com os clientes, como criar o seu próprio site com o seu próprio catálogo de leituras e também como divulgar suas leituras nas suas redes sociais. Como você viu ao longo desse vídeo, esse curso é para todos os baralhos. Você pode usar o Waite, você pode usar o Tote, você pode usar o Marcélia. Tarôs lindos, como o do Roberto e da Letícia. Tarô de stickers. Tarô de stickers! Enfim, vem pro curso de interpretação e ele tá com 15% de desconto com o cupom As de Ouros. Porque o grupo de estudos é exclusivo para quem adquiriu o curso, e tanto que você precisa de uma permissão para entrar no grupo. Não é qualquer um que é aceito não, bebê. Você tem que ser aceito. Mas enfim, vamos aos resultados da nossa pesquisa. Entre os nossos participantes, quem você acha que ganhou o torneio? Com um total de 14,3 pontos acumulados no ranking final, nosso vencedor é o Gil, que inclusive também previu que a Espanha ganharia na final. E o Gil pediu o arcano da temperança, olha só que bonitinho. E por incrível que pareça, o corte de cabelo deles parece muito. Isso não foi planejado. Palmas pro Gil! Então, sem mais delongas, vamos aos resultados concretos da pesquisa, que envolve só os acertos na enquete e descarta completamente os acertos extras, como os gols de cabeça, por exemplo. O Carlos jogou 4 vezes e acertou 4 vezes, tendo 100% de aproveitamento. Eu não cheguei a comentar do Carlos porque ele jogou poucas vezes, mas todas as vezes que o Caba jogou, ele acertou. Inclusive, o Carlos é uma pessoa extremamente intuitiva, que também criou vários métodos inovadores para acertar nas leituras. Ele também já chegou a jogar num sistema que ele tirava uma carta para cada jogador, e essa rodada fez ele farmar um monte de ponto no ranking.
A 13, que sou eu, jogou 11 vezes e acertou 8 vezes, tendo 72,73% de aproveitamento. É isso mesmo, eu errei só 3 vezes. Mesmo porque eu, sendo a professora, se eu errasse mais que isso ia ficar esquisito, né? A Letícia jogou 19 vezes e acertou 13 vezes, tendo 68,42% de aproveitamento. A Letícia foi impecável com um baralho de sticker e capivaras. Parabéns para a Letícia. O Gil jogou 21 vezes e acertou 14 vezes, tendo 66,67% de aproveitamento. A Nahara jogou 24 vezes e acertou 15 vezes, tendo 62,50% de aproveitamento. Foram só 21 rodadas, mas ela jogou pra parte 1 e parte 2 também, porque às vezes tinha rodada dupla. Esses dois, o Gil e a Nahara, eles podem ter acertado na casa de 60% de aproveitamento nas enquetes, mas os pontos sobre as peculiaridades dos jogos foi o que fez eles acumularem pontos no ranking e chegarem lá em cima. A Valesca, que eu cheguei a comentar brevemente, jogou 8 vezes e acertou 5 vezes, tendo 62,50% de aproveitamento. A Francine jogou 19 vezes e acertou 9 vezes, 47,37% de aproveitamento. O Bruno jogou 18 vezes e acertou 8 vezes, tendo 44,44% de aproveitamento. A Leti jogou 16 vezes e acertou 6 vezes, tendo 37,50% de aproveitamento. E ainda assim ela foi responsável por prever 2 gols de cabeça e o pescotapa do Bellingham. Foram os outros acertos da Leti que fizeram ela acumular pontos e subir no ranking. A Priscila, que era iniciante, jogou 2 vezes e acertou 1 vez, 50% de aproveitamento. Tanto a Elaine quanto o Hélio, olha só que engraçado, tanto a Elaine quanto o Hélio jogaram 1 vez só e da única vez que eles jogaram, eles acertaram, tendo 100% de aproveitamento. Então esse é o ranking final, também contando com os detalhes. Lembrando que no mata-mata, os tarólogos podiam perder ponto também. Para finalizar, a nossa pesquisa teve um total de 159 tentativas. E dessas 159 tentativas, 91 acertos. Desses 91 acertos, 68 erros. A margem de acertos é de 57,23%. que é um pouquinho acima da média. Mas a gente também tem que lembrar do nível de experiência dos participantes. Se trata de um grupo de tarólogos estudantes, mas que mesmo assim apresentou resultados muito satisfatórios, eu diria. Imagina o que não dá pra fazer com um grupo de tarólogos profissionais, hein? Aqui vão os dados concretos. Pergunta 1. O tarô funciona? Na rodada 4, 4 participantes diferentes anunciaram que a Argentina faria um jogo de 3 gols. A professora previu um gol impedido e um gol sendo marcado logo em seguida pela Argentina. Uma participante acertou 2 gols de cabeça e um acerto significativo na cabeça. Esses dados são uma possível prova de que o tarô funciona. Conclusão para a segunda pergunta. A mesma carta pode cair para mais de uma pessoa? 2 tarólogos podem tirar as mesmas cartas por uma mesma tiragem? A resposta é que a probabilidade de cair a mesma combinação de cartas é muito baixa, justamente por conta do elemento da aleatoriedade que o tarô precisa, mas que a mesma carta pode sim se repetir para mais de um tarólogo, como a carta da Torre, por exemplo, que caiu pro jogo da Argentina contra a Inglaterra. Para Letícia caiu como uma desvantagem para a Inglaterra, só que essa mesma carta caiu como uma vantagem para a Argentina pro Bruno, e por algum motivo como uma desvantagem no final do jogo para a Argentina para Leti. Então, respondendo a segunda pergunta, a mesma combinação de cartas não se repete, mas uma mesma carta pode se repetir para 2 tarólogos diferentes, sim. Então a resposta para essa pergunta é sim, mas nem sempre. Conclusão para a terceira pergunta. O tarô pode errar uma previsão ou quem erra são as pessoas que interpretam? Bom, chegando à conclusão que para uma pergunta de quantos gols fariam, sendo que o time fez 3 gols e o tarô respondeu que seria 1 gol, e também a maioria das leituras para o Brasil contra a Noruega favorecendo o Brasil, então a resposta é sim, o tarô pode errar uma previsão. Agora, como é que a gente sabe quando é que o tarô vai estar falando uma coisa que realmente vai acontecer ou quando a previsão tá errada?
Pra isso, a gente precisa estudar melhor ele. Então manda esse vídeo pra alguém que você sabe que curte tarô, manda também pra alguém que você sabe que não acredita no tarô e vamos ver o que essa pessoa tem pra falar. Deixa também o seu comentário dizendo o que você achou dessa pesquisa, qual foi o seu participante favorito, quem você queria que ganhasse, e também já deixa o seu like pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível. Pra quem sabe, as pessoas que têm competência suficiente não colocarem em pauta esse assunto. Por isso, muito obrigada se você chegou até aqui, eu tô contando com a sua ajuda pra gente divulgar esse experimento. E pra quem tá me conhecendo agora, eu sou a 13. Eu posso ser sua professora de tarô. O link tá na descrição desse vídeo. Deixa um comentário crocante se você chegou até aqui e até a próxima, bebê. Namastê!